todos. Boa noite. Aqui no improviso para fazer a abertura hoje, né? Mas vamos lá então. É uma segunda-feira muito abençoada para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É uma segunda-feira quente, gostosa, né? Eu particularmente gosto do verão, apesar de estar bem quente, né? Mas eu gosto. Hoje então é a nossa penúltima palestra do ano de 2025 no Centro de Estudos Caminho de Luz. Na próxima segunda-feira será a última palestra, que vamos refletir um pouquinho sobre o Natal e Ano Novo, algumas reflexões na visão espírita, né, do que representa Natal e Ano Novo. Então quero todos aqui presentes, porque eu que vou fazer a palestra, então eu quero todo mundo aqui, tá? Por favor, eu não gosto de cadeiras vazias. Então, sendo assim, amanhã será o último dia de tratamento de cirurgia espiritual presencial e à distância do ano, né? Então a gente encerra dia 22 com palestra e depois retorna no dia 5 de janeiro com as atividades. E também no próximo domingo nós teremos aqui um bazar de doação, tá? Então entre 8 horas e meio-dia estaremos aqui abertos para fazer doações de roupas, tá? Então quem conhecer amigos, parentes necessitados, traga todo mundo para cá, que vai ser o dia do Natal abençoado. Dila, você tem que estar fora. Esse é o meu cachorro do vizinho aqui, que veio fazer palestra também. Bom, gente, hoje nós temos uma convidada de Guaratuba, a Mari Bázia, com o tema Olhos de Ver, Ouvidos de Ouvir. Eu tinha acabado de informar com a Andressa, mas a cabecinha já não está funcionando aquelas coisas. Então, com esse pensamento dessa palestra, eu estava procurando aqui no livrinho alguma coisa relacionada, né? O próximo que eu achei no tempo que eu tive aqui, eu vou ler para vocês. Então, é uma prece, na verdade, né? Como uma introdução para a nossa palestra de hoje. Então, vamos agora, seriamente, acalmar nossos corações, deixar todos os problemas lá fora, todo o trabalho, tudo, e nos concentrar somente aqui, nesse momento, na espiritualidade, na nossa espiritualidade, né? Para que nós possamos entender o que viemos buscar aqui hoje, qual é a palavra para a nossa vida na noite de hoje. Por entendimento. Mestre amado, dá-nos o indispensável entendimento das lutas que enfrentamos, entendimento das dores oriundas justamente daqueles que mais amamos muitas vezes, que saibamos compreendê-los e que saibamos perdoá-los. Deus, por mais profundidade que nos tenham magoado, propicia-nos podermos abençoar essas pessoas, né? Imuniza-nos, Senhor, contra qualquer tipo de ressentimento, e que a ingratidão recebida não nos impeça de continuar a amá-los. Se não logramos superar de imediato as mazelas de nosso mundo íntimo, que isto não nos seja motivo para nos chafurdarmos mais no erro. Todos somos enfermos de alma, e és o nosso divino médico, o Senhor Jesus. Cura-nos então, a nós e a todos os nossos irmãos, tão ou mais doentes que nós mesmos. Que assim seja. E, como de praxe, vamos também fazer a oração que Jesus nos ensinou. Mas eu sou chata nessa questão da oração do Pai Nosso, porque eu acho que a gente muitas vezes faz essa oração tão no automático, sem prestar realmente atenção em que nós estamos falando. Então vamos prestar muita atenção durante essa oração. Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Um último recadinho antes da Mari. Nós estamos ali oferecendo bolachas de Natal, por sinal, muito gostosas, e panetones também à venda, tá? Quem tiver interesse, no final estarei disponível ali. Mari, a palavra é toda sua, muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Está muito desanimado. Eu também acho. Eu sei que está calor, mas vamos nos animar um pouquinho mais, jogar essa energia vibrante. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Na parábola do semeador, Jesus se reporta a olhos e ouvido nos seguintes termos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não está ótimo assim. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, aquilo que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: quando ouvires, mas não compreendereis, e quando vereis, não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechando os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Está em Mateus capítulo 13, versículo 9 a 17. É complicado para entender essa parábola, né? Bem complicada, né? Que mensagem está implícita para nós? Qual a análise que nós temos que fazer sobre a frase olhos de ver e ouvidos de ouvir? Quantas vezes nós já pensamos a esse respeito? Uma vez que é bem difícil de compreender essa parábola. Olhos é um dispositivo dos mais engenhosos da natureza no corpo humano. Parece uma câmera fotográfica, né? Córnea é a lente, constantemente nós estamos piscando, então estamos mantendo essa lente sempre limpa, mas ambos os olhos se movimentam coordenadamente para que o olhar possa seguir o objeto desejado. Tudo que nós olhamos, os dois olhos acompanham junto. Para que possamos entender o significado disso, eu trouxe para vocês o mito da caverna de Platão. Quem conhece? Conhece, né, Roberto? O ela foi um dia aí, né? A narrativa expressa dramaticamente a imagem de prisioneiros que desde o nascimento são acorrentados no interior de uma caverna, de modo que olham somente para uma parede iluminada por uma fogueira.
Essa ilumina um palco onde estátuas de seres como homens, plantas e animais são manipuladas como que representando o cotidiano destes seres. No entanto, as sombras das estátuas são projetadas na parede, sendo a única imagem que aqueles prisioneiros conseguem enxergar. Com o correr do tempo, os homens dão nomes a essas sombras, tal como nós damos as coisas, e também a regularidade da aparição delas. Os prisioneiros fazem, inclusive, torneios para se gabarem, se vangloriarem a quem acertar as corretas denominações e regularidades. Aqui já deu para a gente perceber uma certa semelhança com nossa atualidade, né? Imaginemos agora que um desses prisioneiros é forçado a sair das amarras e vasculhar o interior dessa caverna. Ele veria que o que permitia a visão era a fogueira e que, na verdade, os seres reais eram as estátuas e não as sombras. Perceberia que passou a vida inteira julgando sombras e ilusões, desconhecendo a verdade, isto é, estando afastado da verdadeira realidade. Mas imaginemos ainda que esse mesmo prisioneiro fosse arrastado para fora da caverna. Ao sair, a luz do sol ofuscaria sua visão imediatamente. E só depois de muito habituar-se com a nova realidade, poderia voltar a enxergar as maravilhas dos seres fora da caverna. Não demoraria a perceber que aqueles seres tinham mais qualidades do que as sombras e as estátuas, sendo, portanto, mais reais. Significa dizer que ele poderia contemplar a verdadeira realidade, os seres como são em si mesmos. Não teria dificuldade em perceber que o sol é a fonte de luz que o faz ver o real, bem como é desta fonte que provém toda a existência. Os ciclos do nascimento, do tempo, do calor. Maravilhado com este novo mundo e com o conhecimento que então passaria a ter da realidade, esse ex-prisioneiro lembrar-se-ia de seus amigos que ainda estavam presos no interior da caverna e da vida que lá levavam. Imediatamente sentiria a pena deles, da escuridão em que estavam envoltos, e desceria à caverna para lhes contar o novo mundo que descobriu. No entanto, como os ainda prisioneiros não conseguem vislumbrar senão a realidade que presenciam, vão debochar do colega, dizendo que está louco e que, se não parasse com suas maluquices, acabariam por matá-lo. Este modo de contar as coisas tem o seu significado. Os prisioneiros somos nós. Nós somos os prisioneiros que vivemos dentro de uma caverna por muitas e muitas reencarnações. Que, seguindo nossas tradições diferentes, nossos hábitos, nossas culturas diferentes, nós estamos acostumados com as noções sem que dela nós reflitamos mais profundamente para fazermos juízos corretos. Mas apenas acreditamos e usamos como foi transmitido. Aqui é um momento de se quebrar um paradigma. É necessário que se quebre aquele paradigma de tradições, de que porque meu avô foi assim, meu pai é assim, eu tenho que ser assim. É quebrar esse paradigma de uma forma saudável. A caverna é o mundo ao nosso redor, físico, sensível,
em que as imagens prevalecem sobre os conceitos, formando em nós opiniões muitas vezes errôneas e equivocadas. Quando começamos a descobrir essa verdade, nós temos dificuldades para entender e apanhar o real sentido, que é o ofuscamento que o prisioneiro tem e que nós temos também. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nossa, é tudo tão diferente, é tudo tão profundo, e nós levamos muito tempo para conseguir atingir essa profundidade, para conseguir compreender essa profundidade. É muito difícil entender o que diz essa parábola que nós lemos aqui. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque nós, para atingir esse patamar de sairmos da caverna, significa sair daquele eu interior que ainda é prisioneiro de todos os vícios que nós alimentamos durante muitas reencarnações. E quando nós conseguimos sair da caverna, imediatamente nós somos ofuscados. Ofuscados porque não conseguimos compreender. E nós temos muitas pessoas que ainda estão nesse patamar, elas não conseguem compreender. O mundo fora da caverna representa esse mundo real que nós precisamos enfrentar e conseguir compreender de uma forma ou de outra. É necessário que nós consigamos entender que tudo o que está nessa historinha, nessa conto da caverna de Platão, na verdade existe dentro de todos nós. Porque nós insistimos em manter aquilo que é cômodo, que é agradável, que não exija de nós uma mudança interior muito grande. E aí vem a doutrina espírita e fala para nós, reforma íntima, não há outra alternativa. Você precisa sair da tua caverna interior, do teu desconhecimento e lutar contra tudo aquilo que ainda é sombra dentro de você. Orgulho, egoísmo, a ira, tudo isso que ainda são grandes sombras que estão dentro de nós. A descida que o nosso amigo prisioneiro fez novamente à caverna é aquela necessidade que nós temos, que quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós queremos consertar o mundo. Quem está estudando de começo, todo mundo que já começou já sabe que é assim. A gente tem essa ânsia de levar toda essa novidade boa, esse conhecimento novo para todo mundo. Só esquecemos que nem todos os nossos semelhantes ainda estão no grau evolutivo para compreender isso. Então vai ter aquele que vai ter dificuldade de compreender. Vai ter aquele que só vai entender da maneira como o pastor explica, como o padre explica. Que não tem muita diferença tudo que nós estudamos, só que nós temos uma abertura maior, nós falamos muito mais abertamente sobre todas as coisas. Então nós precisamos aprender também a respeitar o limite do nosso semelhante. Mas a gente quer ir com tudo. A gente quer mostrar tudo e não vai resolver. Eles ainda estão acorrentados em muitas situações, ainda estão vivendo com as sombras, e se ainda está bom para eles, deixa. A semente tem que ser plantada aos poucos. Para que possamos fazer isso da maneira correta, nós precisamos entender a diferença entre ouvir e escutar. Todos nós ouvimos, mas quantos de nós realmente escuta aquilo que ouvimos? Poucos, né? A gente está tão acostumado a ouvir e deixar batido aquilo que não se dá conta da necessidade de prestar atenção em tudo que ouvimos.
E eu sempre volto a repetir. Músicas de péssima qualidade. Programas de certas qualidades. Permitimos que dentro do nosso lar sejam ditos palavrões. E não corrigimos, acabamos entrando naquilo. Ah, a pessoa estava mal-humorada. Não, ela está viciada em dizer aquilo que não é para ser dito. E nós precisamos simplesmente saber escutar, ouvir bem aquilo e dizer, parou, não é por aí. Tomar aquela decisão. Porque, caso contrário, nós não vamos aprender a ouvir o que os nossos mentores dizem o tempo todo para nós. E nós precisamos ouvir isso. Como que ele fala para nós muitas coisas na nossa vivência? A grande maioria através da intuição. E a gente se acha, né? Quando vem aquela ideia maravilhosa, a gente diz assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? É óbvio que a ideia não foi nossa. Mas quando nós paramos para ouvir verdadeiramente aquilo que está sendo sugestionado para nós seguimos no caminho correto. Existe o outro lado também. Se não estivermos levando a coisa bem certo ali, nós vamos ouvir muitas coisas ruins, muitos conselhos ruins daqueles nossos irmãos que ainda estão presos no lado da maldade. Então é saber ouvir e saber escutar com muita atenção, né? Mas estamos sempre propensos a falar mais do que ouvir, habituando-nos a interromper a outra pessoa que está falando, a qualquer pretexto. Interromper constitui violação do principal objetivo da comunicação. Então, se alguém está falando, espera ela falar. Quando ela terminar de falar, você coloca a sua posição. Mas hoje é muito comum você ver as pessoas atropelando uma outra. E no final das contas, ninguém ouve nada. Porque todo mundo fala na mesma hora, né? Então, aprender a fazer isso conosco. E principalmente, ouvir a própria consciência. Há não muito tempo atrás eu fiz aqui uma palestra, né, da Centelha Divina, que falava exatamente sobre isso. A necessidade de aprendermos a ouvir a nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela vem do Jardim Divino. E nós já temos condição, nosso grau evolutivo, que já estamos dentro de uma casa espírita buscando esse conhecimento, já está bem provado que nós temos condição sim de analisar tudo o que ouvimos e tudo que a nossa consciência diz. Porque a nossa consciência nos mantém no caminho correto o tempo todo. Vamos ter várias encruzilhadas na nossa vida e a nossa consciência é que vai dizer o caminho correto que temos que tomar. Nós temos o costume de fazer um silêncio ao nosso redor. Nós estamos aprendendo a ouvir o silêncio. Gente, é muito difícil de ouvir o silêncio, porque o nosso pensamento, ele vive o tempo todo, né? Ele é galopante, o tempo todo ele está agindo. E é necessário acalmar o nosso pensamento para que possamos ouvir o nosso silêncio interior. Quando nós ouvimos o nosso silêncio interior, vem aquilo que todo mundo procura e poucos acham. A tal da famosa paz, que todo mundo quer e ninguém encontra, né? Quando nós aprendemos a fazer esse silêncio, nós ouvimos o nosso mentor, nosso anjo guardião, nosso protetor, o nome que vocês quiserem dar. Ouvimos claramente.
o que Ele quer nos dizer. E aí fica fácil para a gente seguir o nosso caminho, né? Nós já paramos para ouvir aquele conselho e escutar bem aquele conselho de Santo Agostinho? Quando ele nos diz lá na pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, alguém lembra? Qual que é essa pergunta? É em 1019, fica difícil, né? Mas ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao afastamento do mal? Agora vocês lembraram, né? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas como nós vamos nos conhecer se nós não fizermos silêncio em nós? Se nós não conseguirmos deixar o nosso pensamento tranquilo para ouvir esse conselho tão magnífico? Quando nós fazemos isso, gente, não é assim. Quando a gente começa a fazer isso aí, a gente descobre muita coisa ruim que ainda existe dentro da gente. E eu diria que é uma porcentagem ainda maior do que a melhor. Porque a gente também descobre que a gente não quer pensar nos nossos vícios, nos nossos vícios físicos, nos nossos vícios morais. E se a gente não pensar neles, a gente não consegue trabalhar isso em nós. E é o que a gente precisa fazer. É a reforma íntima. É dar o primeiro passo. Então, fazer esse silêncio à noite, seguir o conselho de Santo Agostinho, pensar: como que foi meu dia hoje? Inevitavelmente, se alguma coisa não deu muito certo, é a primeira coisa que a gente vai lembrar, né? Nossa, encontrei aquela fulana lá que não voou com a cara. Quem nunca, né? Então vamos orar por essa pessoa. Porque na verdade quem mais precisa da oração somos nós. Mas a gente disfarça e vamos orar por essa pessoa. Mas a oração vai nos ajudar a enfrentar isso. Quando nós pensamos bem a fundo: nossa, hoje foi tão bom o dia, eu fiz uma coisa tão gostosa, tão boa, tão proveitosa, amanhã eu quero fazer novamente. É isso, gente. É todo dia pensarmos todos os atos que nós fizemos no nosso dia a dia. Isso é ter olhos de ver. Ver as nossas qualidades, ver os nossos defeitos, aproveitar as nossas qualidades para trabalhar os nossos defeitos. Nós ainda temos, ainda estamos em provas e expiações, então temos muitos defeitos, ainda somos prisioneiros dessa caverna, que é muito bonita, diga-se por sinal, mas ainda somos. Então é necessário que façamos isso o tempo todo, e isso nos leva a compreender a nós mesmos. Na 919A, vem a pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? E a resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Olha, eu vou ser bem sincera. Tem dia que a gente, quando faz esse exame de consciência, que tem pelo menos 2, 3, 4 pessoas que têm motivo a se queixar da gente. Então, ver e ouvir e doutrina espírita. Nós sabemos ouvir verdadeiramente? A doutrina espírita nos ensina claramente a compreender essa parábola de Jesus
que quando ele diz que lá atrás, muitos profetas que tinham o dom eram médiums, né, da época, e eles tinham o dom tanto da vidência como da clarividência, eles tinham várias capacidades mediúnicas, mesmo assim muitas vezes eles não compreendiam. Eles nem compreendiam que eram espíritos que vinham trazer essas informações. Para eles era sempre Deus que estava dizendo aquilo. Hoje nós já sabemos, né? Na época eles não sabiam. Então eles também não iam a fundo, eles não entendiam a fundo tudo que hoje nós já podemos entender. Se nos encontrarmos realmente empenhados na execução do próprio bem, ouviremos as provocações do mal em todo instante. Quem já percebeu isso? Você vem para a doutrina espírita e tem gente que diz assim: nossa, eu fui para a doutrina espírita, parece que piorou. Já aconteceu de vocês ouvirem alguém chegar e dizer assim: poxa, parece que está tudo ruim? É óbvio. Quando nos voltamos para o bem, somos sim atacados por aqueles que ainda querem nos manter nas correntes, lá daquela caverna, vendo só sombras, fazendo as coisas erradas, não buscando compreender, não buscando aprender e colocar em prática aquilo que nós precisamos colocar em nós o melhor possível. E para vencer essas dificuldades, nós devemos buscar a luz onde ela se encontra, desculpar todas as ofensas. Gente, vocês perceberam que não é nem perdoar ainda, é desculpar, porque perdão é algo que a gente tem que trabalhar muito dentro da gente para ele ser verdadeiro. Aquele perdão da boca para fora, e que geralmente a pessoa diz assim: eu perdoo, eu não quero ver nunca mais esse fulano na minha frente. Não teve perdão nenhum aí, foi da boca para fora. Então, começar a aprender a desculpar verdadeiramente todas as ofensas. Aliás, a oração do Pai Nosso é claríssima nisso. Eleger a fraternidade como bandeira, sempre, em qualquer situação. Sejamos fraternos entre todos os seres humanos. Conjugar o verbo servir onde estivermos. Gente, até na fila do supermercado. Porque nós sabemos que vai começar aí a temporada e as filas são intermináveis e de repente tem alguém que chega assim com o carrinho super carregado e vamos na tua frente, né? Quem é que nessa hora não tem vontade de fechar a mão assim, né? A gente não bate, porque senão vai preso. Eu não bato porque eu sou pequenininho, eu apoio. Então, é aprender a não fechar a mão, botar ela para trás, pelo menos. E tentar entender Cristo servindo. Olha, a gente pode pedir gentilmente: olha, eu estou na frente aqui, eu estou na fila. Não vai funcionar, mas pelo menos a gente foi gentil, né? Começar o trabalho da redenção em nós mesmos. Reforma íntima. Não tem outro jeito. É a única maneira de conseguirmos atingir esse patamar de redenção em nós. Orar por quem nos fere e calunia. Tem uma frase que diz assim: se alguém está te caluniando, procura ver se aquilo que estão dizendo é verdade. Se for, cala-te. Se não for, fica calado, porque a verdade sempre aparece. Amar os próprios adversários. Essa é fácil, né? Tranquilo. Eu quero que vocês aprendam a amar aquele cunhado chato que vem agora. Ele vem, não, é só um final de semana, fica 15 dias. E não colabora com nada, né? A geladeira vira um calça, tem cerveja lá dentro. Né? É óbvio, né, que vocês podem pedir gentilmente, né, para que eles, olha, tá na hora de você ir embora, né? Mas fazer isso com amor. Ajudar sem exigências.
fácil, né? Chico Xavier nos diz: contudo, para esse exercício de semelhante apostolado, não passaríamos sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro do sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Se a ele fizeram tudo isso, por que é que nós não podemos superar as nossas dificuldades? A gente não está pedindo nem para você superar o que vem do próximo, superar as nossas dificuldades. Quando o homem se coloca na posição de ver e ouvir sem preconceitos, ele começa a perceber as coisas de uma forma global. Transcende a fragmentação dos conceitos e já não pensa mais como crente e não crente, como comunista ou não comunista, como espírita e não espírita. Começa a ver as coisas como elas são na realidade. É a saída da nossa caverna interior, pois o conhecimento da verdade o libertará do erro. Conscientizar-se de que todos somos irmãos em Cristo e não há necessidade de estigmatizar o budista, o protestante, o ateu. Também não precisa ir à procura de um guru, de um sortista, de sei lá alguma coisa, de um mestre ou de um herói, pois tudo está dentro dele mesmo. À medida que vamos aguçando o nosso olhar e a nossa audição sobre a direção do Evangelho, nós também vamos nos libertando dos nossos erros. Tornamo-nos uma pessoa nova, um ser preocupado exclusivamente em praticar os ensinamentos trazidos por Jesus. Somente desta forma, não há outra saída. É começarmos a agir. Dessa forma nós começamos a entender essas parábolas que muitas vezes não conseguimos dar o sentido a ela. Eu agradeço o carinho que sempre recebi dessa casa, das pessoas aqui presentes. Desejo a todos vocês que nesse Natal vocês façam as suas ceias de Natal, os seus jantares, mas por favor, convidem o aniversariante. É fundamental que na mesa de vocês tenha um lugar especial para ele, porque se ele não estiver ali, não terá valido a pena. Então, um Feliz Natal para todos vocês e que o ano de 2026 seja repleto de muita paz, de muita compreensão, de muita luz para todos nós. E que me chamem novamente para me palestrar. Muito obrigada. Mantendo o nosso pensamento elevado, conectado com toda a espiritualidade do mentor dessa casa que aqui se encontra, vamos agradecer pelo ano que tivemos, por todas as oportunidades de trabalho, por todo o aprendizado que tivemos entre nós, irmãos fraternos, que buscamos um pouquinho mais do conhecimento. Vamos agradecer imensamente a Jesus, que abre tão gentilmente todas as portas do aprendizado, do entendimento. Mestre amigo Jesus, que a tua paz acompanhe a cada irmão, a cada irmã aqui presente. Que a tua luz encapsule a cada um e que possam levar para o reduto dos seus lares um pouquinho da tua paz, do teu equilíbrio, da tua harmonia. E assim, sentir-se rejuvenescido, feliz, tranquilo e em paz. Que a tua paz, Mestre Jesus, acompanhe a todos nós hoje e sempre. Que assim seja.
Sim, sim.